Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Começou a semana, domingo tem clássico, antes tem o duelo com o Democrata de Governador Valadares. O Cruzeiro treinando com possibilidade de estrear Gerson na quinta ou no final de semana. Renovação de Matheus Pereira, notícia do departamento médico, arbitragem para o clássico. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando aí os preparativos para o jogo de quinta com o Democrata e também para o domingo, diante do Atlético Mineiro, o clássico na Arena. Devemos ter aquela reunião tradicional de clássico na quarta-feira na Federação Mineira de Futebol. Algumas situações já definidas, a questão de ter a torcida do Cruzeiro na Arena, isso está definido, resta saber aí detalhe de como será feita a venda desta carga de 2.500 ingressos. E uma outra coisa, o Cruzeiro solicitou o árbitro de fora, o Atlético, ele manteve a ideia de árbitro de Minas Gerais. Com isso, a Federação Mineira de Futebol precisou fazer um sorteio. E no sorteio, deu árbitro de outro estado. A Federação Mineira de Futebol vai informar qual será esse árbitro aí nos próximos dias. O clássico no domingo, então, na Arena. Apenas para a gente passar essa questão de que o clássico já começa, mesmo tendo rodada no meio de semana. A reapresentação na Toca da Raposa 2 teve Ney Servídia Real fazendo treino parcial com o grupo, Gerson totalmente liberado. Acho que a estreia do Gerson agora, ela só depende de questão de regularização no BID da CBF. O pessoal lá da Federação Russa precisa enviar toda a documentação, isso ainda não aconteceu, para que o jogador possa ser registrado no BID. A expectativa é de que até quarta isso vá dar certo, se não der, aí vai mesmo ficar a estreia para o final de semana diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas existe uma expectativa de que ele seja regularizado. Se estiver regularizado, aí é com o técnico Tite levar o atleta para quinta-feira no Mineirão, diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. A venda de ingressos já começou, o Cruzeiro manteve aquela promoção. Então bora lá, galera. Sei que é um meio de semana, uma quinta-feira braba, 18h30, mas que o Cruzeiro possa ter aí um ótimo público para seguir com esta boa campanha depois da derrota na estreia, a vitória sobre o Tombense e a goleada diante da equipe do Uberlândia. A tendência, como eu disse, é de um time diferente em relação ao do último sábado, até porque domingo tem o clássico e na outra quinta tem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro começando a Série A fora de casa nesta temporada. Então vamos acompanhar. O Gerson já treinando de forma integral com o grupo. O Vidalba e Sinisterra naquele trabalho de pré-temporada e o Mateuzinho finalizando ainda a recuperação no departamento médico por causa do edema que ele sofreu diante da equipe do Pouso Alegre. Ainda um tempo curto de recuperação, mas a informação é que não vai demorar para que ele possa retornar aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Sobre Matheus Pereira, é só aguardar aí o Cruzeiro fazer a oficialização. Disse até quarta-feira isso deve acontecer. Não tem mais nada para conversar, nem para ajustar. Todo mundo bem feliz aí com as partes chegando neste acordo para um novo vínculo até o final de 2028. E o Matheus Pereira já na primeira partida deu aquele repertório que ele pode entregar. O mercado do Cruzeiro está movimentado porque os dois laterais estão aí na mira do futebol europeu. O Borussia Dortmund ainda não chegou no que o Cruzeiro pensa para negociar o Cauã Prats. O Cruzeiro quer melhorar os valores, melhorar as condições, até em termos de manutenção de percentual. As conversas seguem, mas ainda sem um denominador comum. Surgiu até uma informação de que poderia entrar outro clube interessado, ainda não consegui uma confirmação disso,
mas é fato que o Cauã Prates, ele vem aí na mira muito forte do Borussia Dortmund, né? Se vai entrar outro, até torço para que entre, né? Porque isso seria melhor para o Cruzeiro, mas até agora de oficial na mesa é apenas o Borussia Dortmund da Alemanha. E o outro lateral esquerdo, aí a informação do Fabrício Romano, jornalista especialista em mercado, o Kaique, o Como da Itália tem interesse no jogador e até o Fabrício trouxe que o Como ofereceu um valor na casa de 7 milhões de euros para que o Kaique seja negociado. A proposta foi recusada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, obviamente, tem aí essa negociação com o Cauã. Para o Kaique ser negociado, os dois ao mesmo tempo, acho pouco provável de acontecer, porque aí você teria que ir ao mercado, né? E gastaria quanto para contratar um jogador do nível desses dois e os dois adaptados, né? O Cauã mais jovem, o Kaique consolidado. Então, o Cruzeiro recusou essa oferta. O Como ficou de enviar uma nova proposta, mas não sei se vai alcançar valores bem acima disso. Por enquanto, nenhum martelo batido nem com o Kaique, nem com o Cauã. E repito, acho pouco provável que o Cruzeiro vá negociar os seus dois laterais, a não ser que ambos os clubes interessados cheguem aí em valores que o Cruzeiro considere irrecusáveis. E volto a afirmar, teria que ir ao mercado para encontrar uma alternativa. Vamos ver o que o mercado ainda vai nos trazer quanto a essa questão. O técnico Tite falou na coletiva sobre jogadores que reclamaram ali de um desgaste, mas a informação é que nenhum preocupa. Nem o Lucas Romero, nem o Lucas Silva, jogadores aí estarão disponíveis para a sequência do Cruzeiro nesta temporada. Repetindo, quinta-feira, uma tendência de um time diferente. Se ele vai colocar um titular ou outro, ainda temos que aguardar. Mas a ideia é ter oportunidade também para atletas que vão buscar um ritmo de jogo e, por que não, uma disputa ali por titularidade nesse time do técnico Tite na sequência de 2026. Eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer na zaga, porque até agora o Bruno Alves não recebeu uma oportunidade. No sábado ele colocou o Fabrício com o Jonathan e depois Fabrício com o João Marcelo. Jonathan e João Marcelo, cada um jogando um tempo. E para quinta-feira ele dá uma chance para o Bruno com um dos dois, Jonathan ou João Marcelo, ou faz algo diferente aí disso que eu acabei de falar. Aí o Fabrício teria que ser titular, Fabrício e o Bruno. Vamos aguardar e acompanhar. Sobre mercado aqui, Samuca, tem gente perguntando sobre o Kaique, já vamos falar agora? Então, o pessoal até divulgou aí, né, o João Paulo, agora recentemente o Fabrício Romano aí, sobre uma investida recusada aí do Como, da Itália, né, de 7 milhões de euros, que, pelo Kaique, e a Europa está aí firme em dois laterais do Cruzeiro, né? O que eu acho é que se sair um, não vai o outro. Os dois ao mesmo tempo teria que acontecer assim uma grana muito boa e para o Cruzeiro negociar dois atletas da posição, né? Porque teria que ir ao mercado, né? E talvez até para buscar dois, né? Então, eu não sei o que vai acontecer aí. O Borussia ainda não chegou no que o Cruzeiro pensa. E o Como, eu vi até o Fabrício falando que o Cruzeiro pediu 15, né? Não tenho essa informação. E se um clube oferece 7, ele não vai chegar em 15, né? Eu acho bem difícil, né? O Como, mas volta lá para a fila, não vai rolar, não. Como não dá, não, Samu. Vai perder o Kaique pro Como, não. O que a gente pode debater aqui com sinceridade, eu não venderia nenhum dos dois. Agora não, gente. Já segurou, dá um tempo. Espera. E outra, né? Parece que alguns times ainda não entenderam que o Cruzeiro não tem mais aquela necessidade financeira que outrora existiu, né? No mercado nacional, parece que já entenderam o recado, né? Mas internacionalmente, algumas propostas, alguns números que a gente ouve, parece que não entenderam ainda. Porque tem alguns casos também, né? Que são alguns fatores, né? Você tem que ver parte do atleta, o staff, o que todo mundo está pensando. Coisa, né?
Eu acho que uma proposta do Borussia, aí no caso do Cauã, mexeu com o lado do atleta, né? Pô, você tá indo para um clube aí que na Europa tá sempre em Champions, às vezes chega ali no alemão, ali porta de... É uma vitrine, né, para você. Se der certo lá, você vai para uma transferência espetacular. Então, tudo isso mexe, né? Agora, o clube também tem que lutar aí pelos seus direitos. Vamos ver. O Cauã, no caso, sairia somente em agosto, né? Quando ele completa 18 anos. Agora, é difícil falar sobre, viu? Eu sempre fui, eu já falei aqui na Samuca TV, já falei no meu Twitter, eu acho que o Cruzeiro deveria vender o Cauã Prates e oferecer para o Kaique um projeto de carreira visando salário de titularidade por muitos anos no Cruzeiro, porque o Kaique, olhando pela ótica do mercado, não é um jogador que o Cruzeiro vai conseguir um valor que seja suficiente para você vender e repor, porque você gastaria praticamente a mesma coisa, que eu acho que o máximo que chegaria nele ali é 10, assim, estourando, porque por causa de uma ótica de mercado, tá? E assim, para você repor um cara que vai chegar e é uma incógnita, é melhor não vender. Agora, o Cauã é diferente, eu já acho que ele tem muito mais perfil de jogar na Europa do que o Kaique, e é um jogador bem mais novo. Então, o certo seria fazer caixa com ele. Porém, não tem essa sangria desatada para vender o cara que nem pode sair ainda, né? Que nem pode ser transferido ainda por causa da idade. Então, hoje, se eu fosse o Cruzeiro, conversaria com o staff do jogador, garantiria mais minutos para ele do que ele recebeu no ano passado, até para ele se valorizar mais ainda, né? Jogar jogos de Libertadores, jogar jogos de Copa do Brasil, para quando chegar no meio do ano, aí sim o Cruzeiro conseguir esticar essa corda aí para chegar nos 15 milhões e manter um percentual de uma futura venda, porque igual o Samuel bem falou, o Borussia Dortmund é conhecido por... O modelo de negócio do Borussia Dortmund é isso, é comprar, desenvolver e vender. Então o Cruzeiro tem muita chance aí de fazer de fazer dinheiro numa venda. Então vamos supor aí que o Cauã, o Cruzeiro venda lá por, sei lá, 15 milhões, né, de euros, consiga chegar nesse valor. E aí o Cauã dá muito certo lá, porque a gente sabe que ele tem potencial para isso, e aí eles vendem lá por 40. O Cruzeiro ficar com 20%, são 8 milhões de euros. Né? Chegaria nos 20 mais que a galera quer que o Cruzeiro consiga hoje, que eu acho muito difícil. Né? Então, eu acho que o melhor cenário para ele é o Cruzeiro, de repente, dar uma valorizada ali no salário dele, segurar o menino aí, e quando vender, falar, ó, só ele vai no final do ano também, que aí o Cruzeiro só vai preocupar de comprar lateral em janeiro. Então, não tem por que adiantar esse processo, não, porque tem todo aí um caminho aí que o jogador pode valorizar. Eu tô totalmente nessa linha disso tudo aí que o Baú disse. O jogo, só que aí tem que ver, né? Como sempre o Samuca chama atenção. Staff, cabeça do atleta, staff vai fazer inferno com o Cruzeiro, né? Como é que tá essa questão? Parece hoje ser uma questão bem administrada, né? Entre Cruzeiro e staff. O jogador que eu toparia vender, o Cruzeiro acabou voltando atrás e não vendendo. E tá tudo bem dele ter ficado, que é o Jonathan Jesus, né? Então, se fosse possível, né, seguir aí, mas a gente sabe, o assédio da Europa não vai parar por agora, viu, pessoal? Então, um salve para o Lucas Machado, que foi quem perguntou se o Cruzeiro queria, de fato, 15 milhões de euros no Kaique. O Samuel disse que não tem essa informação, tá? Que a pedida do Cruzeiro seja essa mesmo. O Ribeiro também falou que falem sobre essa precificação do Kaique em 15 de euros. Achei o preço baixo e não temos tantas opções de reposição no mercado. O que acharam? Eu acho que 15 milhões de euros pelo Kaique hoje seria pouco, viu? Esse foi o valor de venda do Souza, que é um pouco mais jovem do que o Santos negociou com o Tottenham, mas o Kaique fez um campeonato bem melhor que o do Souza, né? O Kaique jogou muito bem. Então, assim, eu acho que nos dois casos aí, o que o Cruzeiro precisaria tentar é uma renovação de contrato, porque são vínculos só até 2027, é muito pouco. Então, o Cruzeiro não tem muita margem de negociação. Precisaria buscar com o staff dos atletas uma valorização e extensão desses contratos. Se vai conseguir ou não, que é a questão, né? Tem que ver como que estão as outras pontas da equação. O Caramujo, e a gente não fala de salário aqui,
mas na última renovação que o Kaique teve, eu fiquei sabendo do salário dele, não vou falar aqui, mas existe margem considerável para o Cruzeiro dar uma valorização para ele aí, e ele ainda continuar sendo o titular, que ser o menor salário do time. Então, eu acho que o caminho é esse, tanto para ele quanto o Cauã, no caso, para poder garantir que ele vai ficar pelo menos esse ano aí, e o Kaique já visando um projeto de titularidade de longo prazo mesmo, porque você falou aí que a questão dos 15, eu acho que não vai chegar nunca nesse valor, mas porque, na minha opinião, o projeto para o Kaique é de ficar no Cruzeiro, se ele quiser, né? Nessa janela, para nenhum dos dois chega proposta nesse valor. Por isso que a minha opinião é não vender agora. Não vende, sim. E no caso do Prates especificamente, vender ele agora é bom só para quem comprar, porque o Cruzeiro não vai entregar agora, só vai entregar no meio do ano. Então não vende agora, mantém o cara aqui no meio do ano com mais jogos, né? Acredito que a tendência natural dele é de valorização, mas seria bem bom conseguir um novo contrato, justamente porque para que daqui não exista aquele argumento, ele está entrando, daqui um ano pode assinar pré-contrato. Então, isso que a gente não pode deixar chegar também, né? Então, vender agora, eu acho que não tem em qual ponto o Cruzeiro ganha vendendo ele agora por um valor baixo. Esse que é o mais difícil. E o Kaique teve no radar da seleção aí, né? Teve em algumas listas aí, de repente, se ele mantendo o nível aí, pinga numa Copa do Mundo, porra, aí dá para chegar nos 15, que a galera tá querendo aí, até mais, né? E o mesmo vale, por exemplo, o Caio Jorge, né? Numa dessa aí, alguém machuca, ele já foi convocado, até um caso mais realista do que o Kaique hoje, né? Então, o Cruzeiro vender agora é perder dinheiro, né? Tem que fazer a manutenção mesmo. Mas eu acho que o Cruzeiro voltar, foi até a pergunta que eu fiz para o Tite, os gols foram muito bem construídos, né? Como o Caramujo disse, e isso acho que deixa aí uma expectativa boa. Foi o mesmo time quase que terminou a temporada, e a gente tem jogador ainda para entrar, para disputar posição. A gente ficou até devendo, Caramujo, falar sobre isso, mas eu vi muita gente falando o banco ainda está bem fraco, né? A gente não tinha o Mateuzinho, que eu acho que é um cara para compor bem o grupo, o Vidalba, o Gerson para estrear, Vídea Real, o Sinisterra, Vídea Real, e fora os outros que estavam lá no banco já, né? Então, acho que o nosso elenco aí, o Cruzeiro pode ter uma ou outra carência, mas, por exemplo, se a gente considerar que o Gerson pode fazer uma beirada pela direita, vai ter Arroio, ou para ir para o outro lado, ou para ser opção. Aí do outro lado, tem que ver o que o Tite vai fazer, mas pode ter, se o Sinisterra ficar 100%, e a expectativa é de que isso vai acontecer finalmente, o próprio Wanderson acho que vai ajudar. Aí, se o Christian sai de um lado, ele pode ir para o outro, ele pode ir para o meio. O Mateuzinho pode fazer o primeiro volante ali, o segundo, então você já tem o elenco encorpado aí no meio campo. O Gerson pode fazer mais de uma função. No ataque, o Caio tem o Vídea Real chegando, né? Então, na direita, tem Fagner e Cauã. Na esquerda, o próprio Prates, reserva do Kaique, né? Eu buscaria, dependendo, um zagueiro, mas eu entendo a ideia do Tite dele ter gostado muito do Jonathan Jesus, e se o Jonathan Jesus aprimorar algumas coisas, é zagueiro realmente para valer muita grana, né? Esse menino aí, e ele tem arriscado cada vez mais na construção de jogo, né? Então, vejo um Cruzeiro chegando para uma temporada com uma expectativa boa de estar ali em cima, ali em todas as competições que vai disputar, né? Acho que o elenco vai ficar melhor quando todo mundo tiver aí à disposição e 100%, né? Ou vocês acham que... aliás, um abração aí pro Kai Warriors. Tá precisando de engajamento lá nas redes, o Baú. Quase que eu deixei o meu lá hoje. Na comparação dos elencos.
Eu acho que é importante o olhar, né? Na janela do ano, há um ano atrás, desembarcaram 11 jogadores na Toca da Raposa 2. E aí a grande vantagem de você conseguir formar um time na temporada 2025, como nós conseguimos formar, né? Porque o que o Cruzeiro fez, principalmente com a chegada do Gerson, foi fazer uma melhoria, né? Gigantesca na qualidade. O Chico da Costa é um jogador rodado, com uma característica que o técnico atual entende que era importante ter. O Neiser, um jovem com potencial, e o Matheus Cunha, um jogador mais experiente para ser reserva do Cássio, né? Claro, cada um tem o seu próprio tempo, a sua própria maneira de ver. Eu acho que eu estou muito alinhado com o que disse o Baú. Acho que o Tite ainda está fazendo leituras do elenco do Cruzeiro, apesar de conhecer pra caramba o Caio Jorge, o Matheus Pereira, ele ainda não viu o que esses caras podem fazer na sua totalidade ainda, ele ainda está conhecendo, e é bom demais ver o meio-campo do Cruzeiro, né? Hoje o meio-campo do Cruzeiro me faz dormir e ficar tranquilo, assim, no travesseiro, né? A gente tem Lucas Silva, Lucas Romero, o Christian vai ser uma espécie de assombração azul, né? Para os caras dentro do elenco. Por quê? Porque ele é o cara que vai concorrer em várias, né? Ele tem possibilidade de jogar em várias, o Christian, e parece que vai nessa. Tem o Japa, como disse bem o Baú, se mostrando que pode ser importante. O Rian, né? O Matheus Henrique, cara, que precisa de ficar saudável. Então, hoje, o meio-campo do Cruzeiro, tem muitas opções, e isso é bem interessante. Eu acho que é importante demais, de hoje até meados até o meio de fevereiro. Eu acho que vai dar para o Tite realmente conhecer muito bem, identificar se o Cruzeiro precisa de ir no mercado para alguma coisa que ele julgue assim, nossa, essa lacuna aqui é muito importante ser preenchida. Estou feliz com o Jonathan Jesus. Para mim, ele tá, eu sei que é início, mas a postura dele, para mim, ele parece ser um cara mais atento, mais ativo nesses primeiros jogos, mais próximo do marcador. Eu sei que é campeonato dando mais combate, né? Dando mais agressivo. Muito agressivo, Samuel. O Jonathan, a gente fala assim, o cara desse tamanho, tem velocidade, tá meio moleirão, como diz o grande vibrante, né? Cara, ele tá assim, entendendo, né, o que essa temporada pode significar para ele, porque já começou com uma grande proposta e o Tite comprando a ideia dele permanecer. Então acho que daqui a pouco o Vidalba volta. Ver, né, igual na quinta-feira, será que dá para de repente, como disse o Baú, colocar um Bruno Alves para rodar também? Porque a gente sabe, daqui a pouco, quando o nível dos jogos for aumentando, o Campeonato Brasileiro chegar, afunilamento de Campeonato Mineiro, né, espero a normalidade é o Cruzeiro estar nas semifinais e na final do Mineiro. A gente sabe que essas oportunidades vão ficar mais escassas, mas eu estou bem tranquilo, assim, nesse momento, com relação à janela. Hoje, estou na torcida para o Sinisterra ficar zerado, porque é um cara também que, precisa ficar saudável, gente. Sinisterra, Matheus Henrique, são caras que podem ajudar demais. Nem estou falando de titularidade, porque o Arroio tá parecendo o Pica-Pau Biruta, né? Parece que não tirou férias, parece que aquela criança, gente, que ficou brincando o tempo inteiro no parquinho, nas férias, e já voltaram às aulas, ele continua brincando do mesmo jeito. Então a situação, assim, do elenco do Cruzeiro no momento me deixa bem tranquilo, pessoal. Exatamente. Então eu vejo isso também como ponto positivo para essa temporada. Quando a gente pega jogos como aquele jogo, né, o Baú, todos os amigos aqui, que o Cruzeiro abre 2-0 contra o Botafogo, aqui do Mineirão, e depois o Cruzeiro se afoga, né, cara? Exatamente, muito por conta disso aí que você falou, né? Foi necessário, para mim, pelo menos, foi necessário, tá? O Jardim estressar, como você disse aí, os titulares, porque ele tentou fazer um giro um pouco maior. E chegou no final da história, Genta, até alguns que durante algum tempo foram úteis entrando, tipo o senhor Gabriel Barbosa, o Eduardo, foram negando fogo também.
Então, foi arriando, né? Foi ficando um corredor cada vez mais curto, né? Função. Agora, pequenas coisas que a gente vê, né? Claro que o Tite, ele falou que não vai cortar nenhuma qualidade que o Cruzeiro já tinha, demonstra muita inteligência por parte dele, do Matheus Bach, mas a gente já nota umas coisinhas, né? Umas bolas paradas diferentes ali, com uma roupagem diferente. Essa própria questão, eu tenho reparado, eu reparei, né? Porque o jogo que aconteceu com a equipe titular foi só um até agora. O Fabrício Bruno parece que vai ficar mais aquele cara, assim, de ser a última fronteira, né? O Jonathan Jesus. Claro que vai ter momentos que os dois zagueiros vão pisar lá no campo de ataque do Cruzeiro, mas parece que preferencialmente o Jonathan Jesus vai e o Fabrício Bruno fica ali para ser o último defensor, até por conta da velocidade, né? Pequenas coisinhas ali, pelo menos para mim, que a gente anota assim, algo da gestão do Tite. E essa questão da qualidade da saída com os zagueiros, né? Eu acho que vale até a gente avançar um pouquinho sobre o time que o Cruzeiro quer ser. Quando você tem um time que, não, eu preciso aqui de um cara para ter lá a bola na frente, eu vou jogar em contra-ataque, vou chuveirar a bola na área. Aí você não precisa necessariamente ter zagueiros que tenham qualidade para conduzir bola, para fazer a jogada, para sair com passe. E a gente pode lembrar do Fabrício Bruno no ano passado, que teve um jogo muito especial nesse sentido, né? Que ninguém marcou, ele foi levando e acertou aquele chute para a história dos clássicos aí, aquele golaço na arena do rival. Então, assim, é um jogador que tem essa capacidade de avançar também. Obviamente, acertar aquele chute não é uma coisa muito frequente, tá, gente? Aquilo ali foi magia de clássico mesmo. E o Jonathan Jesus tem a capacidade de achar passes. Inclusive, na jogada do segundo gol, o passe que ele tenta aplicar ali a bola para o Matheus Pereira acaba não encaixando, né? O volante toca na bola, e aí o Lucas Silva, que estava muito ligado no jogo, inclusive, já deu passe de primeira a um Christian livre, lá na posição que era para ter o marcador, né? Aquele marcador que intercepta era o zagueiro que saiu da posição. Então, o Cruzeiro tem uma coisa que eu notei nesse jogo, por exemplo, os 2 gols do Christian são marcados partindo da esquerda para dentro. E no primeiro, o Christian era o meia-direita do Cruzeiro. Então, ele faz a movimentação para a esquerda, o Matheus Pereira ataca o espaço, o Caio Jorge caiu pela ponta. Então, é um time do Cruzeiro que ele parece ter pegado o que ele tinha construído e funcionava muito bem com o Jardim e está tentando acrescentar mais alguns elementos. E aí, quem tem que vir com a bola com qualidade, sabendo achar esse passe, é o zagueiro. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, não temos um reserva para o Matheus Pereira, não temos mesmo. Mas o Matheus Pereira, ele não é o único armador do Cruzeiro. O Lucas Silva arma o Cruzeiro, o Lucas Romero arma o Cruzeiro, a câmera tenta, foca no cachorro. Não, olha a situação. Vamos lá, Arthur, vamos falar do Cruzeirão Cabuloso, que tá bem demais, não dá? Tá bem demais, você é louco, líder do grupo e ainda mais com essa vitória de 5-0 para cima do Uberlândia com a estreia dos titulares na temporada, então para mostrar que esse time jogou no Mineirão no sábado, parecendo que nem tinha pegado férias não, Milton. Exatamente. Nós vamos comentar sobre isso, né? O entrosamento. A forma com que o time jogou. Eu acho que o Tite, ele deve ter falado assim, joga do jeito que o Jardim montou o time. Pois é. Mais ou menos por aí, sabe? Porque o time tá muito ajustadinho ali, já todo mundo se conhece, não teve muita... Quer dizer, a não ser o Jesus, né, que entrou no lugar ali do Vidalba. E o resto, ok, tudo bem. Wanderson, que fez o seu golzinho. Como é que ele trata o jogador do time dele? O resto que eu falo, né? Não desvalorizando. É o coletivo de nada, né? Tipo que todo mundo ali é o titular da equipe. Então, Wanderson fez o seu primeiro gol. Foi muito bem. E só uma observação, Arthur, porque quando ele faz o gol, os próprios jogadores do Cruzeiro, né? Eles abraçam o Wanderson, fazem assim, torcedor. Até o Tite saiu, assim, o Cássio saiu do gol. Todo mundo saiu. E eu acho isso legal, o seguinte, o grupo tá bem unido, muito cara. Unido. E ele, assim, cada um dando força pro outro. Então, isso é bem diferente, isso é muito importante. Então, além do time estar certinho, já um time que já joga junto há um tempo, né? O esquema tático ali. Talvez o Tite lógico, ele vai utilizar o que o time hoje
tem esse esquema tático que veio do Jardim, ele vai utilizando, aos início, pouquinhos vai colocando, como eu falei aqui, seu estilo o de jogo, seu estilo, o próprio... Aos poucos ele vai estragando o time, né? Não vai não. Calma, relaxa. Não vai não. Pode ficar tranquilo. Vai melhorar mais ainda essa equipe do Cruzeiro. Isso aí vai ser muito bom. É impressionante. Eu estava assistindo o jogo do Cruzeiro, eu vejo o jogo do Cruzeiro, o jogo do Galo, vejo todo mundo o negócio seguinte aqui. Palmeiras, Flamengo. Vejo todo mundo, quando eu falei que todo mundo é todo mundo. O negócio é o seguinte aqui, eu pensei que o Tite fosse cair igualzinho caiu na comemoração de um gol da seleção brasileira. Ele veio só de sapatinho, miudinho. Falei, vai cair. Ah, que pena que não caiu. Mas ele foi devagarzinho, agora com o joelho dele tá bom. Os dois joelhos dele, ele melhorou bastante. O difícil é se cair e não conseguir levantar. Igual o Cruzeiro e o Guilherme Pio, o repórter da TV Cruzeiro, que pulou a placa de publicidade, caiu igual o Jaque, ficou parado no chão, igual o time dele ficou de 2019 a 2022. Mas veja como o Pio, profissional, que continuou filmando. Continuou o trabalho importante. Profissional demais, né? Um abraço pro Pio aí, que ficou com o cotovelo ralado depois do jogo do Cruzeiro lá. De Guilherme Pio, que fenômeno, velho. Mas a gente teve o primeiro gol do Wanderson e 2 gols do Christian nesse jogo. E o Tite falou exatamente sobre esses jogadores que são considerados carregadores de piano, entre aspas, desse time do Cruzeiro. Gestão de grupo é falar a verdade. Eu não conheço outro caminho. É com eles falar a verdade. Falar com vocês, aquilo, e ter o mesmo discurso lá. Às vezes eu omiti algumas coisas com vocês, eu posso omitir. Mentir, não. Esse é um compromisso. Uma engrenagem ela é feita de diferentes características para que ela possa se moldar e potencializar alguns atletas. A gente tem Caio e Matheus, são 2 jogadores que contribuem muito na fase defensiva, mas também esses jogadores, esses externos, que vêm e que contribuem, eles também na hora da retomada dão a esses jogadores uma liberdade criativa. É assim que o Cruzeiro se montou. É assim que nós vamos trabalhar, buscando aperfeiçoar algum aspecto, mas não tirar as características principais que essa equipe tem. Como o Tite falou, não tirar as características que essa equipe tem, mas tanto o Wanderson quanto o Christian mostrando por que eles foram tanto tempo na última temporada titulares com o Tite e com o Jardim, e por que não vai ser fácil tirar esses jogadores do time também, principalmente o Christian, né? Sim, mas aí como é que fica o... Porque, vamos lá, é uma coisa muito simples, Gerson, ele é titular do Cruzeiro, ele vai correto? chegar para ser titular. Ele vai chegar e já vai assumir a camisa, vai ser o titular e pronto. Sim. Você não paga 30 milhões de euros num jogador para ele começar no banco. Não, ele vai ser titular. Óbvio que se ele não render daqui a um tempo, começa o treinador a movimentar algumas peças, volta ali, não sei o quê. Mas, cara, isso não dá para se discutir. Pela qualidade do Gerson, ele está como titular da equipe. E eu acho que o próprio Christian sabe disso. Eu acho que ele sabe que o time tem muitas partidas, então ele terá também o jogo como titular, ele fará também esse jogo como titular, né? Então, assim, é um ano com muitas partidas. Acho que 70 jogos, né, que o Cruzeiro terá esse ano, mais ou menos. Depende do quanto que o Cruzeiro avançar nas competições de mata-mata. Você tem a Libertadores, né? E Copa do Brasil, então não dá para saber assim, mas mais ou menos por alto seria mais ou menos isso aí. Então, vai ter espaço. Então, cara, tá tudo certo. Eu acho que o importante é essa união do grupo, como o Tite falou, né? Fala a verdade pros caras. Gente, é isso, vou trabalhar assim, mas todo mundo terá a sua oportunidade. E o importante é essa união do grupo. E o Tite falou, o Gerson ele chega para jogar de meia aberto, de segundo volante, de meia Coringa. Central. E aí ele ressalta também a importância do Christian, que pode jogar de meia aberto, pode jogar de segundo volante. Então, para ter essa mudança de posição, né, essa mudança entre os jogadores, ele também pode, às vezes, não tirar o Christian, vai tirar outra pessoa para entrar o Gerson. Mas fica essa dúvida, o Gerson deve estrear logo nos próximos jogos do Cruzeiro, aí assim que ele já tiver inscrito no bid. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!